paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre os sentimentos de Jesus e o sentimento humano. E nós vamos tomar como reflexão, como base para a nossa reflexão, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. No versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, para nós, nós podemos refletir sobre o seguinte: temos o sentimento humano e o sentimento de Cristo. E qual é o sentimento de Cristo que nós vamos estar falando? O sentimento humano, a pessoa é influenciada, apenas humano, né? É influenciado pelo que ela sente. E ela é inspirada nesse sentimento com os desejos da carne e os desejos deste mundo. O mesmo sentimento do mundo é o mesmo sentimento da pessoa. Então, o seu sentimento casa com o sentimento do mundo. Pois bem, e qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus que nós, como cristãos, devemos ter? Então, vamos ver. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E diz o seguinte, aí continua. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele estava com Deus, Pai, era Deus, todas as coisas foram criadas por ele, nada do que foi feito se fez, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E ele, no momento, Deus o Pai, que administra a Trindade, administra todas as coisas, o enviou a este mundo como servo. E ele veio a este mundo como servo, 100% homem e 100% Deus. Mesmo sendo Deus 100%, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele veio como servo e teve o seu sentimento de obediência, sujeição, submissão ao Pai. E no versículo então 7 diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou. Jesus se esvaziou de toda a sua glória como Deus, de todos os seus atributos que são intransferíveis, por exemplo, onipotência, onisciência, onividência, né? E ele esvaziou-se de seus atributos divinos e ele então assumiu a forma do quê? De servo. Então ele deixou a sua ele mesmo continuando com os atributos divinos, enquanto aqui estava como homem, ele limitou-se a ser homem. Como Deus, ele conhecia passado, presente e futuro, todas as coisas, mas ele deixou essa onisciência de conhecer todas as coisas, e ele limitou-se como um de nós a aprender uma coisa de cada vez. E ele ainda mais, ele esvaziou-se, a si mesmo se esvaziou. E se esvaziou o quê? Assumindo a forma de servo. Ele veio a este mundo não como Senhor. Ele veio a este mundo como homem, ele veio também como servo. Ele, então, esvaziou-se de toda a sua majestade, de toda a sua glória, e se tornou como servo, como escravo, né? Tornando-se em semelhança de homens. Ele tornou-se semelhante a todos nós e reconhecido em figura humana. Então, ele como um ser humano, ele foi reconhecido como um ser humano, né? Então, ele foi semelhante a nós, semelhante aos seres humanos, semelhante como um de nós. E ainda mais no versículo diz assim, no versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele fez o quê? Ele humilhou-se a si mesmo. Ele não humilhou as pessoas. Como ele humilhou-se a si mesmo? Sendo obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz.
Pois bem, o que aconteceu? Qual a consequência dele humilhar-se a si mesmo como servo? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, qual é o que nós vamos tirar aqui de lição? Primeiro, então, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes de nós nos convertermos, nós éramos deuses. Eu era Deus de mim mesmo. Eu que mandava em mim, eu que fazia a minha própria vontade, eu era independente, eu andava nos meus próprios caminhos. Então eu era Deus de mim mesmo. E como que eu faço então? Como que eu faço como cristão? Depois que eu me converto, depois que eu entrego a minha vida a Jesus, eu o recebo como Salvador e Senhor da minha alma. A partir do momento, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é que dirige os meus passos. Ele que me orienta. E todas as vezes que eu deixo de ser Deus de mim mesmo, fazer as coisas segundo a minha própria vontade, não segundo a vontade de Deus, segundo a constituição divina que é a palavra de Deus. Então, quando eu deixo de fazer isto, eu estou humilhando a mim mesmo. E quando eu humilho a mim mesmo em fazer a vontade de Deus, eu não preciso humilhar ninguém, como Jesus também não precisou humilhar a ninguém. Então, sendo Jesus Deus, ele se tornou servo, se tornou escravo do Pai. Foi obediente ao Pai em tudo até a morte de cruz. Sendo eu Deus, antes de me converter, dominado pela minha natureza pecaminosa, quando eu me converto, eu crucifico essa natureza pecaminosa, deixo de fazer a minha vontade da carne para fazer a vontade do Espírito, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pois bem, então, Jesus humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Também devemos aprender a ser obediente pelo que nós padecemos, como dizem Hebreus, até a morte e morte de cruz. Que morte que nós vamos passar? Qual a morte? A morte da nossa natureza pecaminosa. Devemos crucificar a nossa carne. A morte para os valores deste mundo, que são valores aparentes, status, valores que dominam as pessoas, que é o dinheiro, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então, quando eu crucifico a minha vontade, eu passei tantos anos fazendo a minha própria vontade, sendo servo do diabo, servo do mundo, fazendo as coisas da minha carne, minha natureza pecaminosa. E quando eu me converto, então, eu devo aprender, como aconteceu com Jesus, aprender a obediência, mesmo padecendo, mesmo sofrendo. Então, esses dois fatos que é importante. Esses dois fatos são importantes. Aprender de Jesus, porque Jesus aprendeu, fez tudo e falou tudo que o Pai mandou fazer e falar. Ele foi obediente em tudo. Ele não tinha o sentimento de que, lá na Getsêmani, ele crucificou a sua vontade, o seu sentimento humano, que é de sofrer ou ficar separado do Pai. Mas depois, quando ele descobriu que era a vontade do Pai, ele crucificou a sua vontade. E ele subiu para a cruz, sem abrir a sua boca. Sem abrir a sua boca. Né? E ali ele morreu como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E então que assim também nós devemos então, qual é a vontade de Deus? Devo me calar
e fazer a vontade de Deus, não a minha. A minha vontade, ela é influenciada por este mundo onde quem do governa é o diabo e os seus demônios. E aqueles que realmente fazem a sua vontade. Então, devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é a consequência de nós termos este mesmo sentimento? Olha só. Pelo que também Deus o exaltou. Deus nos exalta. Mas não como exalta o mundo. Não como exalta segundo a aparência deste mundo. Mas Deus o exaltou. Deus, o Pai exaltou a Jesus sobremaneira, soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Como que se exaltou? Exaltou dando-lhe um nome que está acima de todo nome. Quer maior exaltação do que o seu nome? Porque atrás do seu nome existe uma história. Quando alguém refere-se ao seu nome, lembra-se de toda a sua história, o contexto da sua vida. E Deus nos exalta o nosso nome. Atrás do nosso nome está eu e está toda a minha história. E Jesus, Deus o Pai, exaltou a Jesus e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nas esferas, nas regiões celestiais, entre os anjos de Deus e também os anjos maus, Jesus nos dá um nome. Deus, o Pai, nos dá um nome relacionado, ligado com o nome de Jesus. Com esse nome, eu posso chegar diante do Pai, em nome de Jesus, e ser aceito diante do Pai. Com esse nome, eu posso usar esse nome e repreender os demônios e eles saírem das pessoas. E repreender as enfermidades por as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, esse nome que está acima de todo nome dado pelos homens. E esse nome traz salvação. E eu posso falar do nome de Jesus às pessoas. E elas serem salvas pelo poder de Deus. O nome do Senhor Jesus, o Jesus da Bíblia, não é um nome genérico. Quando você fala de Deus, quando você fala do nome de Paulo, qualquer outro santo, é um nome genérico. Um santo, né? Mas quando você fala de Jesus, é um nome que está acima de todo nome genérico que existe. E as pessoas, quando ouvem falar do Senhor Jesus e do seu nome, ninguém fica em cima do muro. Ou amam, é o nome mais amado e mais odiado do mundo. Ou as pessoas decidem amá-lo e esse nome é bem quisto, bem aceito no coração das pessoas que decidem amá-lo, ou ele é odiado por aqueles que decidem a não se sujeitar ao senhorio do Senhor Jesus e continuar sendo Deus de si mesmo. Os donos são aqueles que são deuses de si mesmo, mandam em si, têm a sua própria lei e também é dono das coisas, dono das pessoas, dono de igreja, dono do dinheiro. Mas aqueles que realmente se sujeitam a Jesus, ele é sujeito ao Senhor Jesus, ao cabeça da igreja, e ele é mordomo e administra tudo aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos como fiel mordomo. E não é nada dele. Ele é simplesmente servo. E é obediente em tudo até a morte de cruz. Ele morre para si mesmo, morre para os seus desejos, a sua vontade, morre para a sua natureza pecaminosa e vive para Deus. Vive para glorificar e exaltar o seu santo nome e o seu nome também, como o nome de Jesus, passa a ser exaltado por Deus Pai.
Amém? Deus abençoe poderosamente você, a sua família e tudo quanto você administra para a glória do Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para nos ajudar a divulgar esse nosso ministério para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe.